O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, falou a jornalistas explicando como será a rotina de comunicação das atividades do Comitê de Crise criado pelo governo Jair Bolsonaro para combater a pandemia. O porta-voz explicou que o Comitê de Crise envolve vários ministérios e ainda incluirá outros órgãos e destacou as ações que já vêm sendo tomadas. No momento das perguntas, um repórter da Folha de São Paulo iniciou uma insinuação sobre o presidente e foi prontamente cortado pelo porta-voz. Assista. A minha segunda pergunta é, o senhor ressaltou muito na sua fala os cuidados que precisam ser tomados, a situação que a gente passa. A gente tem as recomendações do Ministério da Saúde referente a aglomerações e diversos estados também adotando as suas medidas. Por outro lado, o presidente da República hoje novamente... Essa pergunta que você concluirá, eu não responderei. Próxima pergunta. General, porta-voz, Valteno da TV Band. Aqui. Ô, Valteno, tudo bom? O ministro da Justiça também emitiu portaria agora há pouco falando da internação compulsória ou da prisão. Queria que o senhor explicasse um pouco mais em que casos serão aplicados e se só para servidor público a internação compulsória. Não, essa questão específica, por ser técnica, Valteno, melhor direcioná-la ao Ministério da Economia. Qual a intenção deste nosso briefing? É apresentar para vocês, usando uma terminologia do voleibol, levantando a bola na ponta da rede para que vocês cortem a bola na medida em que vocês vão obter as informações nos próprios ministérios. Seria da minha parte leviano informar com mais profundidade sobre um tema que está sendo elaborado, que está sendo capitaneado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá bem? Oi, porta-voz, é Paola, do Canal Rural. Sobre a questão do Ministério da Agricultura, da prevenção sobre o abastecimento, que eles vão revisar, esse abastecimento é interno ou também vai ter um controle a respeito dos comércios internacionais, que ainda não se sabe como é que eles vão continuar atuando? Há uma preocupação do Ministério de abastecimento, no sentido, pecuária, abastecimento, no sentido de identificar possibilidades eventuais de algum produto, em algum momento, em algum local, ter dificuldade, ser dificultado o acesso por parte da população. É nesse sentido que eles estão trabalhando, mas não há nenhum tipo de preocupação pontual por parte do MAPA nesse sentido. É uma antecipação, até porque uma reunião de coordenação nesse nível exige que se trabalhe a curto, médio e longo prazo. Boa tarde, porta-voz, é o Fábio Murakawa do Valor. Queria saber se existe um diagnóstico, né, a partir do que foi falado na reunião, sobre duas coisas. Primeiro, há kits suficientes para fazer testes em toda a população quando essa epidemia, quando a doença se alastrar mais pelo país, como é esperado que aconteça? E dois, existe preocupação do governo com a situação do abastecimento? Já se fala em corridas, a corrida aos supermercados em cidades como São Paulo e Rio. Algumas fábricas podem vir a fechar, né? Todo mundo diminuindo o ritmo. Isso pode levar a um desabastecimento? Como é que o governo está se preparando para isso? Ele está se preparando por meio da coordenação capitaneada pela Casa Civil, a interlocução, montagem de grupos temáticos. Então, esse trabalho que está sendo liderado pela Casa Civil, como eu há pouco verbalizei, servirá exatamente para enfrentar pontualmente ou amplo espectro esse desafio do coronavírus. Então, falar de um ponto aqui ou um ponto acolá não cabe-me neste momento. O importante é, apontando qual a sua dúvida, direcioná-la ao ministério que mais lhe pareça adequado. Tá bem? Olá, porta-voz, eu sou Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil. A gente está com uma dúvida sobre esse anúncio feito ontem em relação ao Bolsa Família, de 3 bilhões de reais para reforçar o Ministério programa. da Economia. O senhor não sabe se vai aumentar o número de beneficiários ou se eles vão receber mais recursos? Ministério da Economia, o secretário Guaraniz esteve na reunião, alavancou algumas informações e pontos técnicos, eu reafirmo, devem ser direcionados ao Ministério. Porta-voz, Galton Serra, repórter do SBT. Duas perguntas. Foi tratado na reunião de hoje, foi tratada a questão de possível fechamento de fronteiras? Isso foi combinado? Teve algum acordo? Não foi tratado na reunião, isso não foi tratado.
Hoje, na residência oficial, uma viatura da HFA chegou lá. O presidente fez o segundo teste de coronavírus. Alguns integrantes da comitiva que foram aos Estados Unidos foram submetidos ao segundo teste do coronavírus. E o presidente? O presidente foi submetido também. Mais algum ministro? Eu não tenho uma relação, mas alguns integrantes foram submetidos. Tem previsão de resultado para sair esse? A persistir o mesmo padrão amanhã. Boa tarde, Matheus do Valor Econômico. Porta-voz, duas perguntas. A primeira, como diz o nome, está se criando um gabinete de crise. A presidência entende que hoje o coronavírus criou uma crise e o Brasil precisa lidar com essa crise? Essa é a primeira pergunta. A elaboração por parte do presidente Jair Bolsonaro e a definição, melhor vocalizando, por parte do presidente Jair Bolsonaro, de um comitê de crise é a revelação da preocupação da presidência com este evento que está a bater a nossa porta, bem da verdade, já entrou dentro de nossa casa e nós temos que ter todas as ferramentas de forma sinérgica para vencer esse desafio. E a segunda pergunta, assim como as audiências vão ser preferencialmente à distância, o presidente Bolsonaro deve começar a evitar vir ao Palácio do Planalto? Não tenho essa informação. E quando a tiver, se for o caso, passaremos a vocês. Sobre os ministros, o senhor sabe se eles devem evitar vir aqui também ou não? Não sei. Bom, pessoal, eu preciso ir agora à última pergunta. Vamos lá, a última. Tá bem? O senhor falou das pessoas com mais de 60 anos. Sim. Tem muitos ministros que têm mais de 60 anos. Não seria mais prudente eles ficarem também por videoconferência nas casas? Na medida das possibilidades, nós estabeleceremos sim a comunicação digital. Obviamente que cada autoridade terá a capacidade de avaliar essa necessidade de estabelecer um contato pessoal. Muito obrigado, paz e bem. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos estabelecer uma rotina de comunicação das atividades, das ações que serão decididas pelo Comitê de Crise Interministerial. As reuniões ocorrerão todos os dias às 10 horas. A partir dessa reunião, nós nos colocamos à disposição de vocês, elencando as principais ideias que tenham sido consideradas por ocasião da reunião e mais. Ao final do dia, às 18 horas, a assessoria de comunicação da Casa Civil englobará outras informações num documento que passará a ser veiculado a vocês por meio de uma lista de e-mails. Então, de manhã vocês terão informações sobre esse grande esforço do governo no combate ao Covid-19, igualmente à tarde. Para fins de proteção sanitária, nós, a partir de amanhã, vamos implementar o briefing digital. Nós vamos encontrar uma maneira e vamos comunicar a vocês, de forma que não seja necessário o compartilhamento deste ambiente, ainda que haja espaço, de modo a protegê-los igualmente. Assim como a reunião capitaneada pela Casa Civil, hoje foi presencial, a partir de amanhã ela será por meio de videoconferência. Então, são ações que demonstram a nossa preocupação com a preservação da capacidade laboral de todos nós. Foi realizada hoje a primeira reunião interministerial do Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19. A Casa Civil coordenou a reunião que trouxe corpo técnico dos ministérios, aqueles definidos no decreto 10.277. A bem da verdade, esse decreto será atualizado
com a inclusão de outros ministérios e de outros órgãos ligados ao governo, que poderão colaborar de forma sinérgica nas soluções que se façam necessárias. Como eu disse, outros órgãos serão convidados a participarem. Por questão de segurança, essas reuniões serão realizadas preferencialmente de forma não presencial. O foco do governo é dar rápida resposta aos problemas decorrentes da pandemia do coronavírus. Esta reunião de hoje coordenou com os ministérios várias iniciativas e eu gostaria de vocalizá-las a partir de agora. Por ministério. Ministério da Saúde. Tratamos da aquisição de mais kits de laboratório, aquisição de equipamentos para melhorar a produtividade dos exames, aumento de recursos financeiros conforme os planos de contingências dos estados. Esse dinheiro vai também colaborar para o aumento do número de leitos hospitalares. Chamamento público de médicos para fortalecer a rede básica. São mais de 5.000 médicos. Ministério das Relações Exteriores. Acompanhamento da situação do mundo como um todo, em especial os brasileiros residentes no exterior. Em reunião ontem, no ProSul, o governo brasileiro promoveu o estreitamento regional, visando a troca de informações entre governos. ANAC, acompanhamento da situação aérea e os direitos do consumidor. Justiça e Segurança Pública, parcerias com o Ministério da Saúde para medidas sanitárias e vacinação em massa junto à população carcerária. Preparação de portaria interministerial sobre a internação compulsória. Ministério da Educação, acompanhamento de situação de crianças que dependam de refeições escolares. Ministério da Economia, anúncio do pacote econômico de quase 150 bilhões de reais na economia do país nos próximos 3 meses, com foco na população mais vulnerável, na geração de empregos e no combate à pandemia. Publicada a portaria que visa dar segurança aos servidores sem prejudicar suas atividades. Então, é uma norma técnica, foi capitaneada pelo Ministério da Economia e está sendo assumida pelos demais ministérios. Instituído o grupo interno para monitorar setores da economia. Ministério da Agricultura, acompanhamento preventivo do reabastecimento. Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, acompanhamento da situação de vulnerabilidades sociais. Anatel, ações junto às operadoras para garantir a interconectividade da população, preservando os fluxos de trabalho, lazer e outros. Ações para garantir a ampliação das redes de teletrabalho. Anvisa, fiscalização focada em portos e aeroportos, monitoramento da importação de produtos utilizados no combate à contaminação de coronavírus. Enfim, todas as ações estão sendo coordenadas pelo governo federal. A intenção é manter essa reunião, como eu já vos adiantei, todos os dias às 10 horas, com a previsão de fala do porta-voz da presidência após a conclusão da mesma. Ao final da tarde, igualmente,
haverá a previsão, ou ocorrerá, melhor dizendo, um comunicado diário para atualização da sociedade, por meio de vocês, por meio da imprensa, para as ações e decisões do governo do presidente Jair Bolsonaro. O momento pede e exige, a bem da verdade, calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes. Eu me coloco à disposição de vocês para especificamente abordar questões deste boletim que eu acabei de divulgar. Ao microfone, por gentileza. Vamos aqui, então. Porta-voz, eu queria lhe fazer duas perguntas. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. A primeira não me ficou claro quando o senhor falou de certas recomendações do Ministério da Economia que serão foi uma norma, replicadas por outros ministérios. Isso. Há uma norma que foi expedida pelo Ministério da Economia, já que ele é o detentor das diretivas de controle de recursos humanos. A partir dessa norma do Ministério da Economia, outros ministérios farão as adaptações de orientações internas no que se refere a home office, a questões de trabalho de pessoas com mais de 60 anos, enfim, toda uma série de questões que vocês poderão ter, inclusive, acesso ao consultar o Ministério da Economia. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.